que é uma família? Bom, há quem diga que ela é formada por um pai, uma mãe e seus filhos. Mas a gente sabe que no Brasil não é assim há muito tempo. Para começar, muitas famílias são formadas só pelas mães. Nós somos o país das mães solos, ou mães solteiras, como eram chamadas antigamente. A gente nem conhece o termo pai solteiro. Mais recentemente, a família foi abrangida ainda pela possibilidade de casais homoafetivos terem filhos biológicos por fertilização in vitro no Brasil, além da adoção, que também já é uma realidade. E cada vez mais as configurações de família vêm aumentando. Esse foi o caminho do casal, da família, que está aqui no Toda Gente hoje. Eu estou falando do Hélio e do Tonani, que participam do podcast Toda Gente, um podcast sobre nós, uma sociedade mais diversa, sem preconceito. Eles são os dois papais. Já virou uma marca, né, meninos? Pronto, agora já tá anunciado. 2 papais. Tudo bem, Hélio? Tudo jóia. Me diz uma coisa, como é que tá sendo pra vocês? É claro que vocês já são uma família muito antes de terem o filho, né? Mas como é que tá sendo essa nova configuração? Acordar de madrugada, dar de mamar, trocar fralda. Tô vendo que vocês estão com cara de que dormiram bem, pelo menos, né? Ó, eu tô com muito corretivo, então eu tô enganando aqui. É maquiagem, tá certo. Não, é uma fase diferente do que a gente imagina, né? Então a gente tem aquele sonho da paternidade, que vai ser tranquilo. E não é, mas é uma delícia, porque a gente faz tudo com muito prazer. Quando você vê o bebezinho ali na sua frente, é uma coisa incrível. Mas a gente tem dormido até que razoavelmente bem, né? Ele tá indo quase 8 horas por noite, então estamos bem. E nós, como homens gays, né? Eu falo como homem gay que nunca tinha pretensão de ter filhos e agora isso se materializou na minha frente. Eu falo que incrível. Então é possível. E eu recebo muitas mensagens de outros homens gays, de mulheres homoafetivas, falam: nossa, é possível fazer isso no Brasil? Eu falo sim. E por isso que a gente usa as nossas redes hoje para mostrar e para colocar como exemplo de que é realidade. Agora, nem tudo são flores e nem tudo é fácil. Daria até para montar um musical da Broadway com tantos percalços pelos quais eles passaram. A começar pelo ano de 2010, e eu tô falando da Broadway exatamente, né? O que a Broadway tem a ver com vocês? Ai, Juliano. Bom, quem já acompanha um pouco da minha história sabe que eu sou artista. Morei em Nova York porque meu sonho era estrelar num grande musical da Broadway. Então eu canto, eu danço, sapateado, toco piano, faço tudo isso. E acabei trabalhando com musicais na Broadway aqui no Brasil. E foi numa ocasião dessa, quando eu estava em cartaz com o espetáculo Into the Woods, do Stephen Sondheim, que o Hélio estava na plateia, me assistiu no papel de príncipe e olhou e falou: esse aí. Ele ficou flertando, você tava em cena, você percebeu? Cara, eu não vi, mas depois ele me contou que ele não tava a fim de namorar, ele queria só uma noite. Ele revelou isso pra mim, eu falei: mas como assim? Eu sou um cara pra casar. Mas, Hélio, você ficou esperando acabar a peça? Como é que foi esse approach? Não, acabou a peça, eu estava com algumas amigas, Pegou o programa? peguei o programa com o nome, Cuidado que você vai falar, porque aqui é tudo ao vivo, não tem edição. Ai, que ótimo! e uma mensagem, um DM no Facebook, aí eu mandei uma mensagenzinha, ele respondeu, e aí a gente foi tocando Aquela mensagem uma assim, né? Fui te assistir, ou já foi chavequeiro, não? Não, ele mandou assim: achei você interessante. Eu falei: nossa, o chaveco tão ruim que eu vou dar uma chance pra esse cara, juro. Puxa vida, você já viu que ele não era artista, né? Pelo chaveco, você Não. falou assim. E Ele não é artista, é o cara certo pra eu Pois é. investir. E ele foi assistir de novo. Eu falei: se ele quiser, ele vem assistir a peça de novo. E foi Você assistir. deu um VIP dessa vez? Não, você Não. acha? Tem que lutar. Difícil. Difícil, né? Olha só. Tive que ver a peça inteira de novo. Oh, meu Deus. E musical é longo, né? É difícil. Horas. Pra quem não é fã, sabe que é difícil. E aí, depois, aí na saída, aí eu esperei ele. Isso foi em 2010. 2010. Agora, dizem que gays não têm segundo encontro. Como é que vocês estão juntos até hoje? Nossa, olha, porque ele foi difícil. Ah, é? Não, gente, como assim? Eu falei assim, vamos jantar? Porque jantar é muito mais gostoso Nesse do mesmo que dia, almoçar. depois da peça. Na segundo encontro, né? A gente começou a trocar ideia, Ah, né? tá. Pelo É. Facebook. Não vai falar que é Eu Orkut, falei, porque faz muito vamos tempo. jantar? Não, vamos almoçar.
Eu já teria broxado. É porque, gente, Almoçar, jantar já leva outra coisa, tal. Eu falei, vamos ver qual que é desse cara. um almoço de negócios. É, vamos ver, vamos sentir qual que é a Você, vibe. você marcou o almoço para se proteger, digamos Lógico, assim. lógico. Boa. Porque ele tinha acabado, eu entrei na rede social do cara, ele falou assim, ele acabou de voltar de viagem, tava morando em Barcelona, ele só quer bagunça, só quer folia. E eu falei, não, eu não tô nessa vibe. Tá. E aí a gente almoçou, aí depois a gente marcou um jantar, e o resto é história. Aí estamos aqui pra contar. Mas foi isso, tive que ir almoçar e ainda falar assim, mano, preconceito de quem, né, tá fora do mercado de artístico. Ator, vai querer almoçar, não quer jantar, É. não tem futuro. Ainda vai pegar um Aquela coisa restaurante que tem depois você engole permuta. tudo. É, mas foi isso mesmo. Você Segui lá. engole tudo que você, todo o seu preconceito contra artista, você engole tudo. Mas não né? deu certo, você não tá Deu, feliz? tô. Então toma aí, teu Então, rumo, vai. engoli. Gente, aí vocês começaram a namorar, foram morar juntos. Quando é que foi que ele te falou assim, é o seguinte, pra namorar comigo ou pra casar comigo, tem uma condiçãozinha. Nossa, assim, desde sempre ele falou que o sonho dele era ter filhos, era criar uma família. Eu falei, cara, eu sou artista. Minha prioridade é outra, é trabalhar com musical de quarta a domingo, sem viagens. Não tenho essa pretensão, até porque homem não dá para ter filho no Brasil. A gente não tinha um referencial É. de homens, de casais gays com filho no Sim. Brasil. Para mim era uma coisa Estados Unidos, Nepal, era tudo muito Não, nós longe. estamos falando, eles se conheceram em 2010. O casamento no Brasil entre pessoas do mesmo sexo só foi passado no STF em 2011, ou seja, quando vocês se conheceram nem existia a realidade de se casar entre Tava muito pessoas do mesmo longe. sexo. Então, assim, ainda tinha que casar para depois ter filho. Eu falei, não, deixa eu cozinhar esse cara aqui que ele vai esquecer essa ideia. Quem cozinhou ele foi você, né? Exatamente, eu fui preparando, aí eu fui vendo as reações dele cada vez que eu falava, conversei com a minha sogra, troquei uma ideia com ela, porque ela é muito legal. Musical, foi todo um plot Sim, em volta. A gente assim. fez todo um. Ganhou a todo um sogra, esquema. convenceu ela a querer ter um neto primeiro, né? Exatamente. Falei assim: se você continuar falando isso pra ele, ele não vai querer. Vamos mudar, vamos fazer estratégia. Aí ela fez uma estratégia comigo. Mas Deu certo. aonde me pegou, Ju, foi o seguinte: o Hélio sempre falava que ele queria ter filho. Eu quero ter um filho, eu quero ter um filho meu e tal. E aí depois que a gente casou, que né, chega a hora de dar um próximo passo, na hora de fazer uma família, formar uma família. Ele falou assim: eu decidi que eu não quero mais ter um filho. Eu quero ter um filho seu. Eu quero ter um filho com você. Uau! Eu falei, não, para tudo. Que homem é esse? Que homem é esse, meu Deus? De olho verde, meu Deus, esse é o príncipe árabe. Ele é o mais chavequeiro mesmo? Ah, ele é. É. Ele é. Eu sou super low profile. O pessoal acha que por eu ser artista, por eu fazer show, que eu sou assim, pá, não sei o que. Não, Não. eu sou super de boa, tranquilo. Claro. E quando ele falou isso, eu falei, nossa, vou Você- ressignificar. Você sacou que o que ele queria era uma cena de teatro, né? Ah, Exato, É, mas tem que uma ser, cena tem que- romântica e Tem que tal. fazer com ele todo esse plot, essa ideia. E nessa ocasião, você já tinha pesquisado, já sabia como é que fazia para ter filho no Brasil, como é que estava a legislação, de lá para cá mudou, como é que foi isso? Na verdade, Teve a lua de mel, né? teve a lua de mel antes. Quando a gente foi para nossa lua de mel, a gente passou a lua de mel em Las Vegas. E eu marquei um médico lá para a gente entender como funcionava o processo, porque até então nem eu sabia que podia aqui no Brasil. Ou seja, pisamos em Las Vegas, eu achava que eu ia ver a Celine Dion, a Britney Spears, já fui pra clínica de fertilização. Eu falei, Hélio, eu acho que eu tô no rolê errado aqui. Cadê a Cher? Tudo pré-marcado ali, né? Tudo organizado. Você separou seus melhores looks pra noite. Tudo, já tava até com roupa da Britney, aquele macacão vermelho pra assistir ela. Porta pra você de plumas e paetê na sala de espera. Vamos na sala de espera, aí o médico explicou como funcionava lá, né, em Vegas, porque Vegas é uma legislação, Miami é outra, preço é um, Lá é preço assim, né? outro. É um pouco diferente, mas tudo no mesmo esquema. E aí, beleza, tá bom, legal, vamos pensar, né, porque é um valor alto para investir, o dólar ainda não estava tão alto na época, mas estava ok. Chegamos no Brasil, passou um tempo, eu fui numa cartomante, adoro cartomante, cartas, essa coisa. E aí eu perguntei, eu falei, e você vê um filho no meu futuro? Porque é uma coisa que eu quero. Ela falou, eu vejo. Aí eu falei, que legal, nossa, né? Pena que é caro, parará. Não, conheço um médico, vou te indicar que ele faz, no Brasil é permitido. Ela que me passou a informação que no Brasil era permitido. Aí que a gente foi atrás de toda a informação e saber como funcionava aqui.
Gente, esse médico é muito esperto, ele já tem um convênio com a cartomante. Não é? Ó, se alguém perguntar de filho, você já dá o meu cartão Já aqui. vai, cartomante, fala que vê, faz aquela coisa da mão, tem vários Mas que risquinhos. legal, ela então te abriu um caminho que você não sabia. Eu também não sabia, cara, até conhecer a conta de vocês, assim, como é que era avançada. Eu sabia que no Brasil existia a possibilidade com parentes, como no que diz respeito à seção da barriga solidária. Vocês já me contaram que não precisa ser só parentes, né? Exatamente. Pode ser parente até 4º grau ou uma amiga. Porque se você não tem um parente, se você não tem uma prima, uma tia, enfim, que esteja a fim desse processo, o Conselho Federal de Medicina, que é o CFM, ele permite que você contate uma amiga para Uhum. fazer isso. E aí, solidariamente, ou seja, sem troca financeira, diferente dos Estados Unidos, que você paga, no Brasil você não pode pagar, não pode existir essa troca e você assina um termo no cartório dizendo isso. Aí essa amiga pode, aí passa por um processo no CRM, que é o Conselho Regional de Medicina de cada estado, você passa por psicólogo, ela passa por psicóloga, ela já tem que ter tido filho também, para não ser aquela coisa de primeira gestação, aí é liberado para você começar o procedimento. E ela, vamos explicar, ela é uma barriga de aluguel, ela não doou o óvulo, essa parente, Não. ou amiga. São duas uma mulheres, né, são que duas- participam do Duas processo. mulheres que participam do processo. Você tem a doadora de óvulos, que no Brasil é obrigatório ser anônimo. Isso, porque Nos você... Estados Unidos, não. No Brasil é obrigatório ser anônimo. Você recebe uma ficha com os dados da pessoa, nome não, altura, peso, Características ali que nacionalidade, você quer saber. família, coisas dos pais dela, dos irmãos, Até enfim. doenças, até porque, por exemplo, eu tenho certas doenças, minha mãe, e você começa a ver a compatibilidade se doenças dela e doenças da minha família podem acarretar em doenças do embrião. Geneticamente, como é que esse bebê vai nascer? Então é e mais tal, né? para você fazer esse estudo do que características físicas. Uhum. Porque quem tem um filho não fica muito pensando fisicamente como a criança Claro. vai nascer. É mais uma coisa de genética da Não saúde. dá para adivinhar certas É, coisas. Não né? dá, você vê, se conseguir ainda, eu não sei, acho que não pode mais foto da criança como Sim. bebê. Agora, eu preciso fazer um parênteses aqui, porque se eu estivesse entrevistando um casal hétero, ninguém ia estar nessa dúvida. E eu sei que tem muita gente que está me ouvindo aqui e vai falar assim, por que eles não adotaram? pode né? perguntar. Não, primeiro, quem está com essa dúvida tem que pensar por que você não faz essa pergunta quando é um casal hétero que está falando sobre o seu processo de fertilização. Então, acabou aí. É a mesma regra, gente. Se um casal hétero quis ter filho e quis ter filho através da fertilização e você não se preocupou em perguntar para ele por que ele não adotou, a mesma regra vale para casais gays. Né? A adoção é uma opção, assim como não adotar também é uma opção. Podia acabar aqui essa conversa, mas eu sei que vocês falam sobre isso abertamente porque eu diria que é quase uma perseguição essa pergunta, São né? duas perguntas. Parece Juliano. que já vem com preconceito. Ai, mas eles não são gays, eles não são cabeça aberta, por que que não vão adotar Como e se a tal? gente tivesse a obrigação de salvar todas as crianças que foram abandonadas por casais héteros. Héteros, eu gosto de falar isso também. Então, essa é uma das perguntas que a gente recebe. E a outra é: nossa, o filho de vocês não tem mãe? Como assim? Não tem mãe, tem 2 papais. Olha que incrível. Então a gente reverte a pergunta. Mas essa do não tem mãe aí é o auge do preconceito, né? Mas assim, eu sempre falo nas nossas redes sociais, é um lugar de amor. Então a gente não permite entrar na negatividade da pessoa. E quando fala de adoção, eu falo, então vai lá, amiga. Adota Adote. lá. Ou manda É. uma mensagem lá, por exemplo, para Cláudia Raia, briga com ela, fala, nossa, por que você não adotou? E assim, adoro, Exatamente. Cláudia, um beijo para você. Eu estou usando você de Não, exemplo, sim, porque você é maravilhosa. Claro. Mas é um direito que todo mundo tem, né? Seja gay, seja hétero, seja Qualquer pessoa o que pode, for, você pode adotar ou você pode ter um filho. qualquer pessoa pode adotar, mas ainda existe uma regra no Brasil, se eu não sei se mudou ou não, né? Mas quando a gente pesquisou também, que era os pais biológicos até 2 anos podem pedir a criança de volta. Então, Depois da adoção. Depois da adoção. Então você adota, você ainda tem 2 anos e aí pode perder tudo aquilo que você construiu. É uma brecha muito ruim, de certa forma. Então, também faz você pensar o que Acho que que é a depois, adoção. 2 anos após a entrega para adoção, né? E não da adoção dos outros. Eu acho que para entrega para Isso. adoção. Mas enfim, bom, resolvida essa questão, porque eu... É bem polêmico isso, né? não, mas eu acho que é importante a gente falar, porque simplesmente é isso, gente. Eles quiseram ter um filho e pronto. Aí vai para todo o processo, que foi difícil no caso de vocês. Aí tem o segundo imbróglio, né? A pergunta preconceituosa, mas vai ser filho de quem?
Nossa, você tá empilhando, né? Você vai empilhando tudo que a gente recebe nas redes sociais. Sim, para poupar vocês de Sim. trazer já esses assuntos e tal. Bom, eu sei que vocês decidiram e tentaram ao máximo os 2 fertilizarem, né. É até engraçada a abordagem, porque vocês contam que vai colher o esperma Uhum. e as clínicas estão preparadas só para homens héteros, né. Totalmente, totalmente. Na hora que a gente vai coletar o esperma, óbvio, tem o processo de masturbação. Tem até um episódio Que chique o engraçado. processo de É, masturbação. gente, o nome científico é coleta do material genético masculino, O mas nome científico é punheta. vamos bater uma punheta naquele sofá que passa um homem a cada 1 hora. Você olha para aquele Que sofá, medo, você fala, meu gente. Deus, não vai dar certo isso, não vai dar. E é assim, se você tiver que doar seu esperma alguma vez, saiba que é assim que vai Não, e a acontecer. pessoa te entrega uma caixinha e você é a primeira vez que alguém sabe que você tá indo fazer aquilo, né, porque teoricamente Nossa, aquilo é um momento só Não, e seu. a fila, quando você chega, você tem que sentar numa sala de espera que tem 10 homens lá, e todo mundo sabe que você vai fazer a mesma coisa que eles estão fazendo lá. Fica aquela coisa meio adolescente, Ai. sabe? Não tem como não ter uma quinta série na hora de reagir a isso, né. muito bom. Mas essa é a parte engraçada, porque a parte ruim é que você não tem controle nenhum sobre a fertilização in vitro. Nenhum. E não dá certo de primeira, né. Não dá. Tanto é que no nosso caso não deu certo nem na primeira, na segunda, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta, na sétima, só deu certo na 8ª vez. Uau. Vocês chegaram a pensar em desistir? Olha, Assim, não assim, pensar a fundo, mas assim, na cabeça passou o Vamos dar pensamento: um "Ai, vamos dar tempo. um tempo, vamos parar, vamos desistir, não é agora". A gente chegou a ter essas conversas, mas era sempre assim: "Ai não, vai, vamos continuar", mas E eu acho que isso passa. acaba sendo também um pouco assim como uma mulher que vai parir o próprio filho, tem o processo de gestação, que não é nada fácil, esse acaba sendo o processo de vocês, né. Óbvio que vocês também acompanharam, depois vocês vão me contar isso. Mas, né, é aquela a batalha para ser pai, pra formar uma uma batalha. família, É uma batalha. uma luta que vocês quiseram, né. E a gente ainda conseguiu engravidar 2 vezes, ou seja, a gente conseguiu ter o nosso filho, foi 3 meses de gestação, ou seja, a nossa amiga ficou grávida durante 3 meses, essa criança já tinha um nome, já tinha toda uma expectativa e a gente perdeu o bebê. E ansiosos do jeito que nós somos, a gente contou para a família, a gente contou para os amigos. Não pode contar antes dos 3 meses. Eu aprendi isso com o decorrer da vida. E eu aprendi que é muito comum perder o bebê nos 3 primeiros meses, assim. Eu tô quase com 40 anos, né? Porque eu tenho de amigos que me ensinou isso. Não só pode contar depois do 3º mês, porque a chance de perder é muito grande nos 3 primeiros meses, né. Então você fala, pô, fertilização in vitro, você tem o controle, né? Você não tem controle nenhum. Nenhum, 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 e tem que guardar para si, porque aconteceu com a gente 2 vezes, e aí toda a nossa expectativa, toda a nossa frustração, e eu entrei em depressão, Claro. passei por toda uma parte sombria do nosso relacionamento, a nossa relação ficou desestabilizada, Claro. que foi no meio da pandemia, então eu não fazia show, não entrava dinheiro na nossa estrutura Saía, porque familiar, isso aí Saía, custa, né. saía muito dinheiro, a gente teve que vender carro para continuar fazendo o processo de fertilização, não tinha filho, a gente passou por complicações com a clínica médica, falou assim: "Mas para que eu estou fazendo isso? É muito E sofrimento". vocês precisaram de 2 amigas, né. De 2 barrigas. Foram mais, Foram mais. foram mais. A gente teve, muitas amigas que acompanharam o nosso processo, e eu falo, eu agradeço todas as mulheres do mundo, a energia feminina, porque se não fossem as mulheres, nós homens, a gente não conseguiria ter filho. Então mesmo que a gente não engravida, elas que são as nossas Pois parceiras. é, essa pessoa que vai ceder a vida dela pra vocês por 9 meses, assim, ela vira uma madrinha, nem sei qual a religião de vocês, tá, mas madrinha no sentido assim, Sim, de tá ali, É né. altruísmo, é É uma isso. empatia. tomar remédio todo dia, durante 3 meses, é injeção, é remédio e depois é vitamina e não sei o quê, para que dê certo um projeto pra gente. Então são pessoas muito especiais mesmo. E foi por isso, Juliano, que durante esse processo que a gente começou a pesquisar sobre fertilização in vitro, a gente não via casais falando sobre isso, a gente não encontrou informações, que a gente começou a criar o perfil dos dois papais, começou a gravar vídeo no YouTube, isso lá em 2019, 2020. Nós somos uns dos primeiros influencers a falar de fertilização in E vitro. contando passo a passo, porque vocês começaram a contar antes de dar certo.
Começamos, porque a gente falou, a gente não quer que outros casais sofram as mesmas dificuldades que a gente passou, que eles cortem caminho e não cometam os mesmos erros. Então, hoje, as nossas redes sociais, se você for acompanhar, tem coisa engraçada, tem coisa divertida, mas a gente usa muito para trazer conscientização. E não só trazer oba-oba na rede social, e sim trazer educação, trazer informação e combater o preconceito. Agora, nem tudo são flores, né? Vamos contar que deu certo. Chegou algum momento que a gravidez passou dos 3 meses. Conta pra gente. Isso faz pouquíssimo tempo, inclusive, né? Vai fazer um ano, mais ou menos, né? Passou dos 3 meses e aí a gente viu que deu certo. Qual é o próximo passo? E agora? O que a gente faz? Aí a gente começou a pesquisar sobre como vai ser ter filho, o que tem que ter, o que você tem que comprar, como vai ser plano de A saúde. primeira coisa foi a gente anunciar para o mundo realmente, sabe aquela coisa, passou os 3 meses, vamos fazer um post para né, todo mundo saber que deu certo? Cara, a hora que a gente postou isso, Chuva. não, a coisa tomou uma proporção. Inclusive, vários veículos começaram a entrar em contato com a gente para entrevista. 2 pais tendo filhos biológicos no Brasil. Isso foi em 2021. Perdido, 21. E a gente falou assim, gente, 22, não estamos prontos para isso. A gente acabou de sair de uma turbulência de drama, de dificuldade. A gente entrou na nossa concha e falamos, não vamos dar entrevista para ninguém, deixa a gente viver esse momento da gravidez, até porque deu errado muitas vezes, né? A gente Claro. não quer expor tanto essa energia. Então a gente começou a viver essa gravidez, a falar com mães, a falar com padrinhas, com madrinhas, porque somos 2 homens. Que homem que nasce querendo engravidar, ser pai? Precisamos aprender, precisamos estudar. Claro. Famílias moram em São Paulo, não? Moro em São Paulo. Mora em São Paulo. E As avós começou enlouquecidas. o intensivão de como ser pai. Uma parte que é boa, mas depois chega uma hora também que vocês não aguentam mais palpite, né? Ai, mas assim, as pessoas dão de coração e a gente aceita. Essa sua resposta foi Super política, né? política. Ai, amigo, Foi como política. Pode falar. Aqui você pode falar. Enche o saco, né? Posso pegar no colo? Não, não pode. Não, porque você veio da rua e você tá suja. Ou senão, Ele é tipo, não tá na bravo. hora de trocar? Não, eu troco a hora que eu quiser. Não, vai trocou, não troco. Então a gente começou realmente a entrar nesse mundo da paternidade e a hora que ele nasceu foi tipo a materialização de... Pode parecer brega o que eu vou falar, gente, mas assim, a materialização de um sonho. Fizemos um chá revelação que a gente foi extremamente cancelado porque Por colocamos... quê? Por causa das cores? Por causa das cores, né? Ah, porque todo mundo coloca a cor, o rosa e o azul, mas vocês são gays, então vocês não podem cair nessa. Foi esse o Teoricamente, julgamento foi da esse o internet. julgamento que fizeram. Ai, vocês são gays, como que vocês fazem isso? Porque e se for trans, e se for isso, e se for não binário? Eu falei, mas, gente, calma, a criança tá nascendo agora, né? A gente não sabe o que vai ser no futuro, mas na hora que nasce a gente tem um Sim. nome para escolher. É que existia um momento daquela ministra que falou da questão das cores. Eu acho que isso demonizou um Sim. pouco esse ato do chá revelação. Porque, obviamente, quem está fazendo esse chá não está dizendo que o que ela disse, que menino veste azul e menina veste rosa. Mas essa fala dela demonizou um pouco um processo que era bonito para muitos casais, que era só saber o sexo que a criança nasce, não quer dizer que você está sendo contra todo o processo que ela pode passar durante a vida. Para né? nós era um pretexto para vamos juntar a galera para comer e beber? Vamos fazer uma festa É. para comer? Demorar, porque Não é que você quer saber, então, se você vai poder decorar o quarto de um jeito ou de outro, né? De maneira Afinal, alguma. estamos falando de um casal gay que passou por todo esse preconceito. Mas ficou um aprendizado, talvez tivesse usado outras cores em outro momento. O problema foi a cor. O problema foi a cor. Tá Se a vendo? gente tivesse um outro filho, eu faria um chá revelação novamente? Eu faria, mas faria de uma outra forma. De repente você já tem 2 nomes na sua ideia e o chá vai revelar qual que é o nome, qualquer, sei lá, qualquer outra coisa. a gente sempre pensou, sempre teve, mas eu não sei, saiu do jeito que saiu porque a gente gosta de comemorar, a gente queria celebrar com os nossos amigos, com os nossos familiares. E o chá revelação ele é para isso. É uma comemoração. Era o antigo chá de bebê, né? É uma comemoração da criança que está chegando. Independente se é menino, menina, se vai ser... Não, é algo que sempre Novidade, existiu não. e chamava chá de bebê. Era o É. momento de ganhar fralda, ganhar algumas coisas. Para muitas Ganhamos famílias tanta. isso é muito Nossa, A gente importante. deu tanta fralda que a gente até deu um monte de fralda, porque, gente, a criança não vai usar fralda até os 10 anos de idade, né? Então, a gente deu um monte de E fralda. usa fralda, hein? Usa muita fralda. Já se arrependeu das que você deu? Acho que varia muito Não de tinha tamanho, estoque, né? Nossa, Tenho não de tinha nem onde guardar, guardar. tenho de guardar.
E você não tinha medo que nascesse mais de um? Porque a fertilização tem esse risco? Mas a gente Tem. consegue ver na hora do ultrassom, né? Tem todo um Mas acompanhamento. Até se lá. apareceu 3 ali, já não Melhor dá mais pra ainda. fazer nada. Eu sempre falei pro Hélio, se viesse mais, a gente já cortava caminho, porque Claro, já resolve, porque o Hélio quer 2, né? Eu quero 2, a gente tem que ir pro segundo, já já. Ai, meu Deus do Tudo céu. de novo. Ai, vamos passar por tudo de novo, Juliano. Bom, tudo de novo não. Tudo que ainda estão passando. Por quê? Ser pai no Brasil é mais fácil quando você é heterossexual. Ser mãe é mais fácil quando você é heterossexual. O André Tononi e o Hélio Eluane, que fala seu sobrenome, Isso. Hélio. Não sabia se o H falava com som de R. Estão vivendo mais um desafio desse momento de paternidade. Ao invés de aproveitarem os primeiros meses com o recém-nascido, está no 4º mês já, né? Tiveram que travar uma batalha com o convênio médico e também com o INSS. O que aconteceu com o INSS é para conseguir o auxílio maternidade. Isso, Que a gente tá dando o nome de auxílio parentalidade. Porque o nome já começa Começou preconceituoso. errado, né? Por que isso? É só a mãe que vai ficar em casa cuidando do filho. No caso, somos 2 pais. Um de nós tem que se afastar do trabalho para cuidar da É criança. isso. Quando você paga o INSS, você tem direito a um benefício concedido para quem precisa se afastar do trabalho por motivo de nascimento de um filho. Isso acontece, por exemplo, em caso de parto, adoção, né, até mesmo aborto não criminoso. É legal. Agora, pelo fato dos 2 pais terem gerado o filho através de fertilização in vitro, a família não se encaixa em nenhuma dessas categorias que eu citei. Adoção, aborto não criminoso ou o parto normal. Não, parto normal não, porque o parto de vocês pode ter sido normal também, Normal. né? Foi cesárea, Foi sim. cesárea. Eu digo assim, o tradicional que a gente já conhece na legislação. Como é que está sendo isso? Com o convênio, qual foi o primeiro problema? Primeiro que assim, o convênio, todos os benefícios que o convênio dá é para a pessoa que dá à luz. Só que assim, a pessoa que dá à luz não necessariamente é a mãe. E no nosso caso, quem deu à luz é a barriga solidária. Ela não tem relação de parentesco nenhum com o bebê. Que não chama barriga de aluguel porque não tem pagamento, né? Isso, por isso chama barriga solidária. Então, a partir do momento que deu à luz, ela vai para um quarto, para um apartamento, né? Se chama, vai para um apartamento, e o bebê vai para um outro apartamento com a gente. Só que esse apartamento que a gente fica com a criança durante 3 dias, né, para ela se recuperar, tomar a luz azul e tal, esse apartamento não é reembolsado pelo convênio, porque ele entende que nós não demos a luz, nós não somos quem deu a luz. Então, assim, já começou toda essa questão com o convênio médico. E aí depois vem o INSS que tem essas regras e não está preparado para 2 pais terem um filho no Brasil. E aí o que a gente quer é mudar essa regra, né? Fazer com que isso seja incluído como uma regra. Por quê? A nossa amiga que deu à luz, ela tem direito a 15 dias de licença, porque ela não vai cuidar da criança. Então ela tem 15 dias de licença, se está trabalhando, para 15 dias, é uma cirurgia, e depois volta depois. O INSS não paga nada para ela. Então fica, Ela não teve direito a nada nesse sentido. nesse sentido, ela não teve direito a nada. Então fica para um de nós tem que parar de trabalhar para ficar em casa, independente de ter ajuda ou não de uma babá, uma enfermeira, você tem que estar em casa com a Uhum. criança. E você não tem esse auxílio, você não tem esse suporte do governo por um termo que faltou na legislação. Então, assim, pode ter o auxílio maternidade, parentalidade para quem for casal homoafetivo, pode ter, mas eles têm que entender isso, porque na certidão de nascimento, como já sai filiação, saiu Hélio e Tonani. Então, o INSS não reconhece porque não foi adoção. Que coisa mais maluca. Se eu né? tivesse Preconceituosa. Se eu tivesse adotado, eu teria o benefício. Porque como já teve muita adoção, a legislação já avançou. Não é nem a legislação, a jurisprudência já existe e fez com que o INSS se adequasse. Vocês estão em licença? Não mais, É. agora, porque a licença são até 4 meses, né? Mas Já está no 4º mês. já está no 4º mês, e no nosso caso a gente tem empresa, então a gente Não tem que teve trabalhar, como, não né? tem Ou como para parar. ou não entra dinheiro. Ou trabalho ou não entra dinheiro. Eu gente ficava foi revezando. fora e o Hélio ficava em casa. Então eu ficava mais na rua e o Hélio ficava em casa dando suporte pro bebê. Que é o Filippo. Filippo, que é um nome maravilhoso, né? Italiano, praticamente. Italiano, velho. Praticamente italiano. Bom, esse imbróglio judicial vai se arrastar um pouquinho mais. Que fase que tá?
Vai se arrastar. A gente ainda está bem no começo, porque outros casais entraram em contato com a gente também que estão passando pela mesma situação, e a gente está avaliando realmente se vai entrar com uma ação coletiva, se será uma ação individual. Então, a gente quer gerar uma transformação, e é isso que eu sempre falo. Nós que somos pessoas públicas e que a gente tem visibilidade com a imprensa, com as nossas redes sociais, a gente tem que usar a nossa audiência para transformar o mundo, e não só fazer post com diversão, com brincadeira. Isso é legal, mas usar a nossa influência, porque somos influenciadores, para influenciar o mundo, para ser um fator de transformação no mundo. É isso que eu sempre falo. E o que é importante é a gente não está fazendo só para a gente ou para esses casais que estão com a gente. É para mudar uma legislatura, para acrescentar uma informação que sirva para todo o Brasil, que eu acho que é o mais importante, porque está crescendo o número de pais solos ou homoafetivos que querem ter filho. Então, precisa ter essa mudança. É o que eu sempre falo, o tamanho do seu privilégio é o tamanho da responsabilidade que você tem para devolver isso para o mundo. O que vocês falariam para os pais ou para até um homem hétero que está sozinho e pensa em ter um filho por fertilização, né, diante dos imbrólios e das dificuldades, do preconceito que vocês passam e passaram? O que é que você daria de mensagem, Hélio? Eu falaria, vá em frente. Se é o seu sonho, é a sua vontade, é o seu desejo, o que os outros pensam, não pensam, deixa de pensar, se vão te criticar, não importa. Você tem que seguir o seu desejo, o seu sonho. Se você é um homem solteiro, é um pouco mais fácil, porque você não tem que convencer ou estar de acordo com ninguém. Se você é um homem casado, converse com o seu parceiro, ou se for mulher, com a sua parceira, e vai atrás do sonho que vocês têm, porque o sentimento quando aquela criança nasce e aquele amor que você tem é indescritível. E você, Tonô? Eu tenho uma visão um pouco mais objetiva. Eu acho que o Hélio, ele é mais romântico, ele tem Nesse uma... lado. Mas o artista não é você? Então, mas eu acho que assim, eu acho que o Hélio tem razão no que ele falou, mas a mensagem que eu daria é: tenha um plano de ação. Ou seja, não entre fantasiando, assim como eu entrei nesse processo. Eu entrei nesse processo na fantasia, achando que em 9 meses eu teria uma criança no meu colo. E demorou quase 4 anos, né? Então, tenha um plano de ação, organize as suas finanças, saiba que não vai dar certo na primeira vez. Então, se você entrar nesse jogo sabendo que não vai dar certo na primeira vez, você não se decepciona da forma como eu me decepcionei. Mas não desista. Sabendo que você vai ser bem sucedido, se demorar 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, espere, porque vai chegar a sua vez. E que venha o próximo, né? Daqui a pouquinho. Por favor. Ai, meu Deus. Os planos. Ai, meu coração. Mais chá revelação. Mais bagunça. Olha, você comete menos erros da segunda vez, não é verdade? Dizem que o segundo filho passa por mais privilégios do que o primeiro, né? Porque já tá mais tranquilo. E até... O menino já vai usar todas as roupinhas. Já economiza aí na Então, roupinha. pronto, já tá por aí. Mas tem muita coisa que dá pra aproveitar ainda. Carrinho, berço. Sim. Vai ser mais barato. Sim, e eu fico muito feliz de vocês darem esse espaço para nós, pra gente contar a nossa história e que sirva de exemplo para outros homens, mulheres e pessoas que querem entrar nessa jornada da fertilização in vitro, sendo homoafetivo ou sendo heterossexual, porque isso é fantástico. Exatamente. Mulheres trans, homens trans. Os homens trans conseguem muitas vezes engravidar, né? Mas as mulheres trans já não conseguem, então também tem que entrar nessa batalha. Outras dificuldades. São outras dificuldades. É mais uma história de toda a gente, como esses 2 papais, nesse podcast, que é um podcast sobre nós, uma sociedade mais diversa, sem preconceito. Toda terça-feira um episódio novo no ar. A edição é do Cleison Luiz, porque a gente também tem uma cota heterossexual. Yes! Tchau, pessoal!